Pronto, tô gravando, tá certo? Eu já era para estar gravando, lembrei agora da gravação, na verdade, tá certo? Então esses países que fazem parte desse bloco, eles gozam de privilégio entre si. Eles têm forma de se autoproteger, ajuda mútua, tem como objetivo principal o desenvolvimento econômico, né, dos países membros. E a União Europeia vai ser um bloco que ele vai se formando de maneira gradativa, né? Ela não vai se formar. Eu estou aqui olhando também para a tela, viu, gente? Devido à questão dos colegas de vocês, comunicação. Eles não vão entrar, são países que vão ali aderir ao bloco, né? Com o objetivo de desenvolvimento econômico e social, né? São grupos de ajuda mútua, na verdade, tá certo? São grupos que vão ali se ajudando, né? Que vão se auxiliando. Então, esses grupos, né? Esses países que vão se formando ali, eles vão criando formas de facilitar a movimentação econômica entre si. Então, o primeiro desses grupos, o grupo vai dar origem à União Europeia, vai ser um grupo, né? França e Alemanha, depois de resolverem lá a disputa, né? Pela região da Alsácia, né? Uma região rica em minérios. Eles resolvem essa disputa. Então, vão começar formando blocos de ajuda mútua. Ao grupo da Alemanha e França, né? A gente já viu semana passada, mas só a título da gente rever, vai se formar, vão se juntar o Benelux, né, que é o grupo da Bélgica, Holanda e Luxemburgo e a Itália. E aí vai ser formado o que vai ser conhecido por Europa dos Seis. Mais adiante, vão entrando no grupo o Reino Unido, a Dinamarca e a Irlanda. Aí nós vamos passar até a Europa dos Nove. Depois entra a Grécia, formando a Europa dos Dez. Com a entrada de Portugal e Espanha, Europa dos Doze. Depois entra a ELC, né, que é a Associação Europeia de Livre Comércio, formada por Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Áustria. E aí o grupo da União Europeia, ele vai estar praticamente formado, isso pelos idos de 94, tá certo? O grupo que vai que vai anteceder a formação da União Europeia é o famoso EEE, que é Espaço Econômico Europeu. Esse grupo, eles tem como característica principal a livre circulação de pessoas, de mercadorias, todas essas questões aí, tá certo? E esse grupo, pessoal, ele vai, vamos dizer assim, dar o pontapé inicial para a formação do que hoje a gente entende por União Europeia. Lembrando, muito importante que, embora a Suíça ela seja um país neutro, tá certo? Então, a Suíça é um país neutro na União Europeia, ela tem influência, tá certo? Eles decidiram por si só não fazer parte, porém, como eles comercializam com a União Europeia, então, de certa forma, eles gozam de uma certa influência dentro da União Europeia, tá certo? Deixa eu só mandar um áudio aqui para um pessoal aqui do nono ano, os colegas de vocês. Gente, ó, quem usar a internet da VIPNet vai ficar sem internet hoje devido a uma quebra de cabo de fibra ótica na região de Bezerros. Então vai estar voltando dentro de uma hora mais ou menos, tá bom? Foi a informação que a própria VIPNet nos passou. Rapaz, nem parece eu falando, né? Tão formalzinho que é, né? A aula online muda muito a gente, né? Na verdade. Então vamos lá. Ó, a Igor tá ali, ó. Então, assim, o... esse grupo da União Europeia, na verdade, ele vai se formando, como falei para vocês, né? E aí vão determinando benefícios e, vamos dizer, direitos e deveres para os membros que fazem parte. Em 97, em 1997, é assinado o Tratado de Amsterdã, tá certo? E esse Tratado de Amsterdã, ele vai facilitar a quebra, né, a supressão, ou seja, a quebra gradual das barreiras e das barreiras para a livre circulação de pessoas, tá certo? Então, esse grupo aí esse Tratado de Amsterdã, cada tratado que vai ser assinado, na verdade, ele vai tendo razões específicas para terem essas assinaturas, tá certo? Deixa eu ver, também já recebi essa informação, embora meu provedor seja outro. Tá bom, meu filho. Tá certo. Então já o negócio tá pior do que a gente imagina. Mais à frente,
vai ter um tratado assinado lá em Luxemburgo, o Tratado de Schengen. Vê que nome esquisito. Schengen, tá certo? Eu fui até conferir com outros professores de geografia e todo mundo pronuncia dessa forma mesmo, tá certo? Esse tratado, ele vai, né, como eu já falei para vocês, né, ter a supressão das barreiras e mais à frente, em 1º de janeiro de 2002, vai ser assinado o Tratado de Maastricht. O que é o Tratado de Maastricht? Em primeiro lugar, por que Maastricht? Né? Olha, eu conheço os países da União Europeia, Espanha, França. Essa palavra não lembra nenhum desses países. Maastricht, vocês podem circular aí, pessoal. Está lá no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo. Então, assim, 1º de janeiro de 2002, é assinado o Tratado de Maastricht. Certo? Aliás, aconteceu o que estava previsto no Tratado de Maastricht, que era a unificação das moedas. Mas circular aí, Maastricht, só para explicar uma coisa para vocês. Maastricht. Página 126, né? Oi? Página 126. 126. Quarto parágrafo tem lá. É porque o Tratado de Maastricht, logicamente, ele foi assinado bem antes, né? Mas, assim, o Tratado de Maastricht, ele visava unificar a moeda na União Europeia, tá certo? Usar uma única moeda que hoje está em vigor, que é o euro, tá certo? O euro está em vigor hoje em dia. É uma moeda muito forte, na verdade, é uma moeda mais forte que o dólar, inclusive. Por que Maastricht, afinal de contas? Maastricht é uma cidade da Holanda. E por que ela foi escolhida? Cada cidade em que os tratados são assinados vão tendo razões para serem escolhidas, né? O Tratado de Roma, que foi assinado lá no comecinho, por exemplo, o objetivo dele é porque a Europa é uma área muito religiosa, de predominância católica, inclusive. E Roma, né, centro da Igreja Católica Mundial, iria mostrar a unidade, de certa forma, né, cristã, que há na Europa. Maastricht é uma cidade na Holanda. Então, o que acontecia? Todo mundo estava achando, rapaz, a União Europeia é coisa de velho, coisa de imperialismo lá do século XV, XVI. A Holanda é um país muito diferente dos países da Europa. Então, você chega, por exemplo, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, são países muito tradicionais. Então, por exemplo, você vê que a Inglaterra, ela mantém, inclusive, a monarquia, né? Então, um sistema de governo bem antigo mesmo. Portugal, Espanha são países muito voltados para as tradições, né? Na Espanha, por exemplo, tem aquela polêmica sobre se permanece ou não a tourada, né? Aquela coisa toda. Já a Holanda, ela é um país muito moderno, assim, em termos, né, comparado aos outros países, é um país muito moderno. Então, quando eles quiserem assinar esse tratado lá na Holanda, eles queriam dizer que a União Europeia vai ser modernização, é coisa do futuro. A Holanda ela é bem para frente em muitas questões que o mundo está discutindo hoje. Quando o mundo hoje está discutindo sobre relação, sobre casamento, né, oficialização de casamento homoafetivo, a Holanda já vem casando gente há um monte de tempo aí, né? Já vem realizando casamentos de relações homoafetivas há tempo. Enquanto o mundo está discutindo a respeito da liberação, por exemplo, da maconha, na Holanda já está liberada há tempo, a prostituição, o aborto. Então, assim, são questões consideradas modernas, né? Questões que quem adere isso aí é modernidade e tudo mais. Né? A prostituição é altamente legalizada na Holanda. Então, o objetivo de se assinar lá na Holanda esse tratado era para dar um aspecto, né? Para dar uma cara mais de modernidade à União Europeia. Tá certo? Deu para entender aí qual foi o real objetivo, né? E vamos lá, vamos assinar para todo mundo, né? Ver se todo mundo aí adota o euro. Dos 27 países, 17 adotam, 10 não adotam, tá certo? Porque nenhum país era obrigado a adotar o euro. No caso da Inglaterra, para vocês terem uma ideia, a Inglaterra especificamente, ela não adota o euro, mas a moeda da Inglaterra, a libra esterlina, ela é uma moeda muito mais forte que o euro. Então, assim, para o país, para a Inglaterra, que hoje praticamente está fora da União Europeia, né? Não foi assim negócio eles aderir. É dado um prazo para esses países modificarem, porque assim, não é tipo, foi assinado do euro hoje, amanhã só vai circular euro. Cara, a economia ela tem que se adaptar à nova moeda. Então foram 10 anos, tá certo? Foram praticamente 10 anos para que alguns países eles pudessem se adaptar ao euro, tá bom? Deixar a moeda local. Eu lembro que semana passada o Felipe me perguntou assim, se a União Europeia era algo parecido com o Mercosul, aqui, né, no Cone Sul. Não foi isso, Felipe, que você perguntou? Lembra? Semana passada Foi. você tem citado isso. A intenção é a mesma, Felipe, só que e aqui também tem a intenção, como eu já falei para vocês, de unificar as moedas.
né? Existe uma intenção de que o Mercosul ele passasse a circular com a única moeda, só que assim, cada país quer tomar para si, né? Vamos dizer, não, a moeda mais forte é a minha, a melhor é a minha, a tua é ruim, não sei o quê. Então, assim, até o momento, né, não chegaram ainda a um consenso com relação a essa questão de moeda, né? Com relação à unificação dessa moeda aí, tá certo? Em 2004, alguns países ex-socialistas vão entrar também na União Soviética, né? Alguns países do grupo de economia socialista vão entrar na União Soviética, né? Ex-socialistas, na verdade, eles só vão entrar porque vão passar a cumprir uma série de exigências que a União Europeia vai fazer. Na verdade, de maneira bem direta, União Europeia, tanto se fala nesse grupo, por quê? A intenção da União Europeia é unir para se desenvolver, tá certo? É se unir para se desenvolver. Então, se você pega um mapa da Europa, você vê que a Europa é muito fragmentada, né? Vocês têm um mapa da Europa aí, na página 127, é um mapa da zona do euro, na verdade, mas que mostra a Europa de maneira completa. Ela é muito fragmentada, cara. Então, você tem, por exemplo, países na Europa que são menores do que o estado de Pernambuco. Tem países na Europa que você vai de uma capital a outra, dirigindo ali seu carrinho, que se eu sair daqui agora para Petrolina, você chega lá primeiro que eu, né? Na capital do outro país. Então, são países muito fragmentados, muito pequenininhos. E são países assim de um grau de desenvolvimento muito alto. Para ter ideia, se eu não me engano, em Luxemburgo, o salário mínimo é 10 mil reais, né? Convertido aqui para a moeda brasileira, e o custo de vida não é tão alto quanto se pensa. Tá entendendo? Então, assim, esses países eles se unem, eles buscam, né, formas de poder se desenvolver mutuamente. De que formas? De que forma eles podem fazer isso? Primeiro, esses países eles adotam o sistema de livre circulação de pessoas. Então, para vocês terem ideia, o pessoal estava tirando muita onda, né, com o negócio de Ronaldinho Gaúcho, que foi preso com passaporte falso no Paraguai. Cara, no Paraguai você não precisa nem mostrar passaporte para entrar. Nós temos livre circulação com o Paraguai. Você vai para o Paraguai, você mostra simplesmente seu RG. Qualquer um de vocês, né? Hoje não, porque a gente está em quarentena, mas passou esse negócio aí que está perto de passar já, graças a Deus, né? Já está bem pertinho. Não sei se vocês têm acompanhado, mas Pernambuco tem diminuído a curva de crescimento, graças ao isolamento que está sendo mais rígido lá na região metropolitana de Recife. Mas você vai para o Paraguai, você mostra sua identidade. Você mostra a sua carteira de identidade, você tem acesso. Você não precisa mostrar passaporte. Lá na União Europeia, é a mesma coisa. Tu vai de Portugal para a Espanha, da Espanha para a França, da França para a Alemanha, da Alemanha para Luxemburgo, simplesmente com um documento de identificação que o equivalente à nossa RG aqui no Brasil, e você circula livremente dentro desses países, tá certo? Então, há uma liberdade de circulação de pessoas, de serviços e de mercadorias. Então, você entra com mercadoria da Espanha em Portugal sem pagar taxa alfandegária, né? Sem pagar ali tarifas. Você entra com produtos da Alemanha na França sem pagar tarifas. Então, é bacana, cara. Você mora na França e trabalha na Alemanha. Ah, mas é muito distante. Tu pega um metrô dentro de 3 horas, tu cruza a Europa quase toda, né? Lá a maioria dos países, né, tem uma linha de metrô muito favorável, na verdade, né? Então, assim, é, em termos, se a gente puder comparar, lá dá muito certo, né? O mercado comum lá dá muito certo. Tá dando certo aqui na América do Sul, a gente sabe que tem briga pra caramba. Vai dar certo um dia, vai se tornar uma União Europeia. Eu costumo dizer que depende muito de quem está governando todo o bloco. Então, não estou colocando, ah, não, você está dizendo que Bolsonaro não está governando o bloco. Não, isso não foi Bolsonaro que fundou o Mercosul. Né? Se a gente for olhar lá no passado, quantos presidentes o Brasil já não teve e ninguém conseguiu criar ali um... Eu digo Brasil porque o Brasil se torna a principal economia da América do Sul e é o principal país. Nós somos a maior nação da América do Sul. Nós somos destaque, na verdade. A gente ocupa mais 50% do continente. A gente tem uma variedade imensa de economias aqui. Então, talvez, se a gente for fazer comparações, não estou dizendo que o Mercosul não dê certo. Né? Eu creio que dê certo, claro, desde que haja acordos. Ah, quer dizer que lá na União Europeia não tem briga? Tem. Tanto é que a Inglaterra saiu. Né? Então, a gente tem que... A gente não pode, né? O pessoal às vezes tenta fazer muito comparativo. Ah, se deu certo lá, tem que dar certo aqui. Se conseguiram lá, cara, são nações diferentes, né? Ah, mas essa medida aqui para conter, por exemplo, a pandemia, deu certo lá em Luxemburgo. Sim, meu filho, você está falando de um país que é menor que o estado de Pernambuco, né? Você está falando de um país que tem economia de primeiro mundo, que com certeza tem um sistema de saúde que não se compara ao nosso, que não é culpa da atual gestão, nosso sistema de saúde, se bem que
o conjunto da obra toda deveria ser modificado, diga assim, né? Então, não estou dizendo que a atual gestão está acertando 100%, mas também ela não pode ser culpada 100% do que ocorre no país. Né? A gente não pode dizer, não, a culpa é toda de Bolsonaro. Não, a culpa não é só dele, não, né? É dele também, é. Não estou isentando o camarada lá, não, mas teve Lula, Professor, teve Dilma. Opa, quem foi? ó, a minha internet tinha caído, voltou agora, por isso que eu entrei viu, agora. Ô, João, tu usa internet de quem? Oi? Tu usa Davi internet Neto. da FIPNet, né? Pronto, foi o que aconteceu comigo também. Aí A eu minha tava dando também, aula. professor. Beleza, eu tava dando aula lá no 7º ano, aí tive que correr para outro cenário. Né? Dá para perceber, né? Tá certo? Mas valeu. Vamos continuando aqui, tá bom? Então, vê só. Deixa eu emudecer aqui o microfone de vocês. Deixa eu marcar depois a chegada aqui dos demais. João Vitor. Então, a gente não pode comparar dessa maneira, tá? Dessa maneira muito grosseira, não. Claro, claro que deveria, né? Como é que eu vou dizer? Em termos comparativos, né? Tá menos de 2 anos do governo também. Então, a gente não tem como chegar e dizer, a culpa é toda dele, não sei o quê. O sistema de saúde do Brasil está falido faz tempo. A realidade é essa. Né? O SUS está falido faz tempo. Né? O SUS se transformou numa máquina de alimentar financeiramente grupos privilegiados, enquanto quem precisa realmente dele, infelizmente, quem mais usufrui financeiramente do SUS é quem vai para a Unimed. Em outras palavras, né? Quem tem plano de saúde, né? Que são os médicos, os governantes, essas coisas todas. Mas voltando aqui, pessoal. O lema, né, tá lá no finalzinho, se vocês puderem circular, ó, unificar para liderar o mundo, ou pelo menos foi o lema da União Europeia ao longo do século XX. Né? Então, essa ideia de unificação para liderar, né, para ter uma economia, na verdade, que liderasse ali o planeta, né, que fizesse com que o mundo todo... a gente está na página 126, já estamos indo para a 127. Só que o que acontece? A Europa, os países da Europa são tradicionalmente países muito nacionalistas, né? A gente está vendo isso lá em história. São países muito tradicionais. Então, tem coisas que eles não querem compartilhar. Então, o sentimento de nacionalismo exagerado, excesso de patriotismo, aquela coisa, faz com que muitas vezes os países comecem a criar disputas entre si. Em meio a essa disputa, né, o Reino Unido fez um plebiscito, né, fez uma votação e resolveu, por maioria dos votos, né, 51,8% dos votos, resolveu que o Reino Unido sairia da União Europeia. Né, e tá maior, né, há uns 2 anos mais ou menos, quando estava se consolidando esse fato, foi a maior, tem sido, né, na verdade, a maior polêmica. Que, na verdade, assim, o Reino Unido esteve na União Europeia, mas sem estar, porque nunca aderiu à moeda, era mais por interesse de livre circulação de pessoas, aquela coisa toda. E aí, qual vai ser o prejuízo, quais são os efeitos dessa saída, na verdade, da Inglaterra na União Europeia? Economicamente, talvez não tenha, né, assim, na fato da moeda oficial da Inglaterra, né, do Reino Unido, não vai ter muito problema porque eles nunca usaram o euro. Então, ruim é para um país que, por exemplo, tem sua moeda, migra para o euro e depois tem que migrar para a sua moeda de volta. Isso é mais difícil. No caso da Inglaterra, não teve essa transição de moeda, né, não houve essa troca de moeda. Porém, a preocupação do bloco, de maneira geral, da União Europeia de maneira geral, é com a política de livre circulação de pessoas. Certo? Então, é com a política de livre circulação de pessoas. A Inglaterra hoje tem muita gente trabalhando na Inglaterra que não são ingleses, né? Vamos dizer assim, no Reino Unido de maneira geral. E aí, de repente, esses imigrantes poderão começar a passar por alguma situação mais difícil. Então, como ela está saindo da União Europeia, as políticas, né, de livre circulação de pessoas, bens e serviços que os outros países aderiram, elas podem optar por cancelar. Não, eu estou fora da União Europeia, ela pode optar se deixa que os imigrantes permaneçam ou não, se permite a livre circulação de pessoas ou se permite a livre circulação de bens e serviços ou não. Então, a Inglaterra pode, a partir de então, chegar e falar o seguinte, olha, eu não vou permitir mais, não quero mais ninguém, não quero mais imigrantes, eu não quero mais abrir minha estrada e fazer alfandegados para que os produtos dos outros países circulem livremente aqui no meu, coisa e tal. Também vou me comprometer a pagar as taxas que sejam estabelecidas lá. Então, há todo um jogo, na verdade, né? A gente não tem como determinar quais vão ser os impactos
dessa questão aí, né, da saída da União Europeia, do bloco, aliás, da saída da Inglaterra, né, do Reino Unido, do bloco da União Europeia, tá certo? Gente, alguma pergunta até o momento? Não. Não, tudo certo? Pronto, então eu vou orientar aqui uma atividade para vocês. Deixa eu abrir aqui o quadro. O whiteboard. Aqui. Abriu o quadro aí para vocês? Aham. Abriu. Me ajuda aí o seguinte. Dessa página 128 e 129, eu já passei alguma questão para vocês, não já? Estava lembrando essa noite. Sim, passou a terceira e a quinta. A terceira e a quinta. Não é isso? A terceira e a quinta, então... E a gente já corrigiu, inclusive. Ou não? Já. Já, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Atividade de geografia. Página 128. Questão 1. Página 129. Questões 2 e... Opa. Questões 2 e 4. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui para vocês. Eu acho aqui. É muito extenso, cara. Quando a gente começa a estudar a Europa, na verdade, é muito extenso mesmo. Tem umas questões aqui, mas é mais sobre crise na União Europeia. A gente não viu ainda, né? A gente começou a ver hoje, né, essa questão da Inglaterra, que caracteriza uma crise, na verdade. Mas eu não vou passar, não. Questões que não sejam ainda dentro do que a gente tem trabalhado com vocês. Tá certo? Aí deixa eu ver aqui. Tem mais alguma? Não, por enquanto é isso. Aí viram só. A gente vai combinar o seguinte. Eu tenho pedido ultimamente para que vocês respondam as questões no livro, depois digitem a resposta lá no adicionar comentário da turma, não é isso? Pronto. A gente vai modificar um pouquinho essa abordagem. Eu vou facilitar um pouquinho para vocês, mas aí vocês vão ter... Eu posso tirar isso aqui da tela? Posso tirar o quadro? Pode. Pode. Para eu visualizar melhor todos vocês? Pronto. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir um precedente que eu estou abrindo para outras turmas, mas aí a gente tem que fazer da seguinte maneira. As respostas, vocês não vão precisar digitar na opção adicionar comentário da turma, vocês poderão mandar em foto. No livro, vocês vão fotografar a parte ali, para vocês não precisar mandar na opção adicionar comentário da turma. Porém, essa foto tem que vir nítida. E a letra tem que ser legível. Tá certo? Ah, não, tem a letra muito pequenininha, eu tenho a letra... Não, dê o seu jeito da sua letra ficar legível, que eu aceito, tá certo? Se, por exemplo, chegar com a letra muito pequenininha ou chegar ilegível, infelizmente eu vou te devolver. E aí você vai ter que realmente digitar, tá certo? Não vale fazer como o Everson fez, né? Filmar o livro. Ali eu achei péssimo aquilo ali, tá certo? Não, meu filho. E mesmo assim ficou uma filmagem feia danada. Se filmar direitinho, ainda a gente tá dando um jeito. Mas fotografe, tá certo? Fotografe e mande, assim, mesmo assim você manda lá no particular, não mande no grupo geral não mande no comentário geral não. Aí façam o seguinte, vocês vão fazer da seguinte maneira, vocês vão colocar a resposta de vocês, aí no final, entre parênteses, coloca o nome de vocês e a série, em todas as respostas, aí, por quê? Porque quando começar a chegar turbilhão de imagens para mim, eu começar a misturar, começar a dar a nota de Camila a Davi, começar a dar a nota de Davi a um menino lá do 6º ano, começar a dar a nota do 6º ano a Everson, né? Então vai ficar bem complicado, certo? Então, façam dessa forma, tá bom? Vocês podem responder, mandar foto lá no comentário particular, agora colocar ao lado, assim, vocês respondem e colocam assim ao lado da questão mesmo. Abre parênteses, Maria Clara, 9º ano, Everson,
nono ano, porque aí quando eu for corrigir, eu vou saber de quem é que eu estou corrigindo essas alternativas, essas questões aí, tá certo? Aí viram só. É, Oi? se quiser, pode optar por mandar digitado. Não, não vejo problema não, tá certo? Agora, se bem que essas aqui, que eu estou passando para vocês hoje, nós vamos corrigir elas amanhã. Aí não precisa vocês mandarem não, essas não. Tá certo? Por conta que amanhã a gente já vai corrigir. Agora respondam. Tá entendendo? São 3 questões apenas, são 3 questões fáceis, tá certo? Se nós até dermos uma atençãozinha, a gente tem quanto tempo mais ou menos aí? 15 minutos, né? Eu vou pausar aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou pausar 5 minutos, vocês respondem. E aí não fica nada pra gente fazer amanhã. O que é que acha? Eu já responde, já corrige agora. Tá certo? Deixa eu pausar aqui 5 minutinhos.